Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa nos abençoar essa noite, que nós possamos aproveitar as lições das obras básicas, da doutrina espírita, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e que nós possamos, ao compreender melhor os mecanismos que envolvem a vida, nós possamos colocá-los em prática. Bom, o nosso estudo da noite de hoje, do Livro dos Espíritos, ele aborda a questão 242. A questão 242, ela está na segunda parte do Livro dos Espíritos, onde se trata do mundo espiritual, da relação desse mundo com o mundo físico, e especificamente no capítulo 6, onde se fala da vida espírita, então da vida do espírito. Já foi abordado os espíritos errantes, também abordou-se mundos transitórios, onde os espíritos ficam depois que desencarnam. E agora nós estamos no terceiro tema, em análise do capítulo 6, que são as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Perdão. Bem, sobre esse assunto, Kardec propôs aos espíritos a seguinte questão, que é a questão 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado? Então, a pergunta é, como é que os espíritos têm o conhecimento do passado? E esse conhecimento é ilimitado? Então, são essas a abordagem de hoje. Os espíritos responderam da seguinte forma: o passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Bem, então a gente vê na resposta dos espíritos, primeiro, que quando o espírito volta para a vida espiritual, ele passa por um processo em que ele vai perdendo a influência da matéria, e ele, à medida que ele perde essa influência da matéria e ele vai cada vez mais tomando consciência da sua condição de ser espiritual, de espírito livre, liberto, ele vai tomando consciência do seu passado, das suas vidas anteriores, e ele tem consciência de tudo. Até porque, a gente vê aqui na própria resposta dos espíritos, à medida que nós perdemos a influência da matéria, nós conseguimos acessar lembranças de algo que a gente tinha esquecido. E aí a gente tem uma visão mais clara do nosso passado.
Bom, então a gente vê isso nas obras complementares da doutrina espírita. A gente tem muitos casos, né, em que os espíritos desencarnam, chegam no plano espiritual e não de imediato têm a consciência do seu passado. Isso não é algo assim automático. É algo que vai acontecendo à medida que ele vai desprendendo da matéria. Porque se a pessoa desencarna, ela ainda está preocupada com os assuntos da vida corpórea. Ele está preocupado com o que ele deixou aqui, ele ainda está sob influência da vida material. E essa influência obscurece a sua mente. Então, à medida que ele vai tomando consciência de si, do ser espiritual que ele vai se libertando da matéria. E ao se libertar da matéria, ele começa a acessar as lembranças do passado. Essas lembranças, muitas vezes, podem ser lembranças boas, mas na maioria são lembranças ruins também. Até porque nosso passado de imperfeição, ele está presente, né? E a gente vai tomar consciência e vai compreender, às vezes, por que determinadas pessoas com quem nós convivemos tinha uma certa aversão, uma certa irritação conosco, não gostavam da gente, implicavam conosco. Certamente porque no passado nós agimos de forma que deixamos uma impressão ruim nessa pessoa, por mal que a gente tenha feito a ela ou que a gente tenha feito a outros que ela viu, né? Então, é algo que a gente vai tomando consciência. Então, a nossa consciência espiritual vai ampliando. E aí a gente não tem só da encarnação recente, da última encarnação, da penúltima encarnação. Nós vamos tomando consciência das nossas encarnações anteriores, né? E quanto mais lá atrás, mais bárbaros nós éramos, né? A humanidade foi evoluindo. Hoje, nós somos seres espirituais melhores do que nós somos no passado. Mas o nosso passado não se apaga. Os erros que cometemos, nós cometemos. O que nós podemos é corrigir os nossos erros com ações boas, fazendo bem, buscando reparar o mal que a gente tenha feito. E é isso que nós temos feito ao longo da jornada, né? Da nossa caminhada evolutiva na nossa vida. Então, recordar do passado, nós vamos recordar à medida que nós vamos nos desprendendo da vida material. E aí vamos tomando consciência da nossa condição de ser espiritual, eterno, né? Mas tem uma outra pergunta, né? Uma subpergunta que Kardec fez, que é se esse conhecimento que a gente tem quando volta para o plano espiritual é um conhecimento ilimitado. O espírito tem um conhecimento de tudo? Claro que não. Ele tem conhecimento daquilo que ele compreende, que ele vivenciou. Ele tem lembranças das suas vidas, isso ele vai ter, de todo o seu passado, à medida que ele vai se desprendendo. Quanto mais valores morais ele vai adquirindo, mais lembranças ele vai conseguindo acessar, né? Isso é um processo que vai acontecendo. Muitas vezes a gente vai tomando consciência de algumas vivências nossas do passado, quando determinadas situações se apresentam para nós no mundo espiritual, e aí a gente recorda, né? Então,
isso vai aflorando na nossa mente, quando o ser espiritual que somos vai estar ficando mais desprendido dos temas do mundo. Bom, mas conhecimento ilimitado, evidentemente, que só Deus tem o conhecimento ilimitado. Primeiro ponto. Nós vamos ter o conhecimento daquilo que nós adquirimos. Nós conseguimos, ao longo das nossas existências, ir adquirindo, né? Compreendendo com a nossa inteligência e tomando conhecimento. Por isso que o processo de evolução se dá pelo conhecimento intelectual e o conhecimento moral. À medida que eu vou adquirindo esses valores, essas duas asas, como Emmanuel dizia, né? A asa do amor, que é a asa que envolve os valores morais que precisamos adquirir, e a asa do conhecimento intelectual, da inteligência. À medida que nós vamos desenvolvendo esses dois conhecimentos, nós conseguimos voar mais longe e ter um conhecimento muito maior do que nós temos hoje, né? Então, como nós estamos num estágio de evolução ainda inferior, nós estamos no início do processo de evolução, no nosso mundo, que é um mundo ainda de provas e expiações, que caminha para o mundo de regenerações, nosso conhecimento é limitado, né? Mas à medida que o espírito vai adquirindo, evoluindo cada vez mais, ele vai adquirindo conhecimentos muito maiores, que para nós aqui pode dar a impressão de ser ilimitado, né? Jesus fez coisas que nós ficamos admirados. Curava leproso, né? Curava doentes, coisa que nós não conseguimos fazer. Mas Jesus fazia isso? Aquilo era milagre? Não. Milagre não existe. Era conhecimento. Conhecimento das leis do universo que nós ainda não temos. E não é o fato da gente desencarnar que a gente vai ter. A gente precisa ir adquirindo esse conhecimento, estudando, buscando, conhecer cada vez mais. E à medida que a gente vai conhecendo, nosso processo de evolução vai trazendo à luz, né, os conhecimentos adquiridos. Então, nós vamos adquirindo conhecimento à medida que a gente evolui. O espírito não é pelo fato que ele desencarna que ele já vai virar um ser perfeito. Ele continua o ser que era quando encarnado, com as imperfeições dele. Ele vai ter a recordação, sim, à medida que ele desprende dos assuntos da matéria do dia a dia, ele vai se tornando um ser que vai ter lembranças das suas vivências anteriores e vai compreendendo muitas vezes os porquês de diversas situações que ele enfrentou nessa encarnação recente e que ele ficava com dúvida, desconhecia. Por que a pessoa nasceu com deficiência, né? Viveu com aquela dificuldade toda? Ele volta para a vida espiritual, toma consciência do que levou a ele a encarnar com aquela deficiência ou com aquela condição, né? A gente toma consciência por que perdeu um filho prematuramente, né? E aí, quando a gente volta para a vida espiritual, nós vamos tomar conhecimento do nosso passado, no nosso relacionamento com esse espírito que foi nosso filho, que morreu prematuramente, e compreender as circunstâncias que levaram a aquele desencarne prematuro. Então, essa consciência nós vamos ter, mas nós não vamos adquirir conhecimentos maiores do que nós ainda não temos. Não tem condição de alguém, né, ao nascer, já tomar consciência de tudo.
Isso, isso são... só Deus tem o conhecimento de tudo. Nós, criaturas que fomos criadas por Ele, nós vamos cada vez mais evoluindo, adquirindo mais conhecimento, mas nunca chegaremos a Deus, porque nós nunca seremos Deus. Deus é um só, é o ser que criou tudo. Mas nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento e compreendendo cada vez mais esse ser magnífico, maravilhoso, Pai amoroso, justo, bom, que nos trouxe a vida nesse processo de evolução e crescimento espiritual. Espero ter contribuído para a compreensão dos irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos e nos proteja. Muito obrigado.